A paz dos irmãos, nós vamos dar continuidade às bem-aventuranças e nós estamos estudando exatamente a bem-aventurança do versículo 9 do capítulo 5 do Evangelho de Mateus. A palavra diz assim: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Nós já estudamos acerca de paz, estudamos o que é paz e o que não é paz, de uma forma muito clara, conversamos bastante sobre este assunto. Nós estudamos acerca exatamente dos impedimentos acerca da paz, estudamos acerca das bênçãos de sermos pacificadores, tá certo? E, por último, mostramos que Deus é chamado Deus da paz e por isso nós temos que viver desta forma. Mas hoje nós começamos com a seguinte pergunta: o que é um pacificador? Principalmente no contexto bíblico. O pacificador, irmãos, em primeiro plano, da forma mais lógica, é aquele que promove a paz. Mas quando nós pensamos em promover a paz, para que o façamos segundo a palavra de Deus, nós temos que ter alguns requisitos na nossa vida espiritual para sermos um pacificador, conforme esse texto bíblico. O primeiro deles é que nós devemos ter paz com Deus. Se eu não tenho paz com Deus, eu não tenho como promover pacificação, principalmente no campo espiritual, porque eu vou trabalhar com a mensagem pacificadora da Bíblia Sagrada. E, tendo paz com Deus, eu também tenho que ter paz comigo mesmo. É uma relação intrínseca e uma relação extrínseca. Intrínseca, paz comigo mesmo. Não é a paz do mundo, como disse Jesus: a minha paz eu vos dou, mas não vos dou como o mundo dá. Mas aquela paz comigo mesmo é que me faz ter paz com Deus, numa sequência lógica para o meu entendimento espiritual. E quando eu entro neste campo, eu tenho que pensar que, como pacificador, eu sou um ministro de Deus. Pastor Gideon Júnior, outro dia, trouxe uma mensagem no domingo à noite e disse que todos nós temos um ministério, que o Senhor Deus entregou um ministério para cada um de nós, e esse ministério tem que ser comum na nossa vida. Qual ministério? É aquele que está em 2 Coríntios, capítulo 5, 2 Coríntios, capítulo 5, acharam? Eu digo amém. Versículos 18 a 20. Eu vou começar no versículo 17. Aqui é o ministério da paz, o ministério da reconciliação. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. E olha agora, e tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Então aqui está mostrando exatamente no plano
que como nova criatura, e veja bem, palavra nova criatura eu posso trocar aqui por filho de Deus. É uma característica do filho de Deus, exatamente ter paz com Deus. E esta paz é manifestada através de nosso Senhor Jesus Cristo. Tá certo? E o que Jesus fez está no versículo 18. Provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Então veja bem, quando a Bíblia diz bem-aventurados pacificadores, está se referindo exatamente a estas pessoas que alcançaram em Deus, através de Jesus Cristo, a paz com Deus. Primeira coisa que Deus fez foi isto: através de Cristo reconciliou-nos com Ele. Então, reconciliação é tirar exatamente o problema que existe entre duas pessoas. Então, o que havia entre nós e Deus que havia trazido a inimizade? Exatamente o pecado. Então, a pacificação, ela se manifesta com a morte de Cristo na cruz do Calvário. Deus em Cristo reconciliou-nos com Ele, através de Cristo na cruz do Calvário. Então, este ato da morte de Cristo é o fator preponderante para trazer a reconciliação e trazer a paz do homem com Deus. Tudo bem. Então, quando nós assumimos este papel, nós estamos em paz com Deus através de Cristo, isto é, não estamos temendo Deus, não estamos com medo de Deus, mas estamos servindo a Deus porque não temos medo de Deus. Já estamos reconciliados com Ele, não temos mais problemas a resolver. Nosso problema Cristo já resolveu, fomos reconciliados. E agora nos é colocada a embaixada que que Jesus Cristo diz: bem-aventurados pacificadores. Aqueles que já têm paz com Deus recebem o ministério da pacificação. Versículo 19. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando o pecado, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Pôs em nós a palavra da reconciliação. Então a paz está dentro de nós, para que nós possamos transmitir aos outros, reconciliando-nos com Deus. É por isso que Jesus diz: a minha paz eu vou-la dou, mas não como o mundo dá. É uma paz diferente. Porque o mundo ele pode estar na maior de todas as revoltas, o crente está tranquilo porque tem paz com Deus. Ele sabe que Deus é aquele que controla todas as coisas, e ele sabe que tudo que vai acontecer, ele estando em paz com Deus, a Bíblia diz que vai cooperar para o bem da vida dele. As nossas lutas, as nossas dificuldades, os nossos tropeços, as nossas alegrias, as nossas tristezas, a saúde, a enfermidade, o dinheiro, a falta do dinheiro, os bens materiais, ou a falta dos bens materiais, tudo coopera para isto. O que é que o apóstolo Paulo diz? Paulo diz: eu sei estar doente, eu sei estar sadio, eu sei estar com fome, eu sei estar com a barriga cheia, eu sei estar alegre, eu sei estar triste. Ele queria mostrar que nenhuma circunstância retirava a paz da vida dele. E é assim que nós temos que começar a pensar no nosso relacionamento, em primeiro lugar com Deus, e depois conosco, cada um consigo mesmo, e depois entre nós. Porque este relacionamento que nós chamamos comunhão,
nós podemos chamar de paz, tranquilidade espiritual. Então os pacificadores exatamente têm que ter esta qualidade. Segundo a palavra, eles recebem o ministério da reconciliação e se tornam embaixadores de Deus, rogando aos homens que se reconciliem com Deus. Está certo? Versículo 20. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo. Isto é, somos mandados da parte de Cristo. Como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aqui nós recebemos o ministério da paz, ou seja, o ministério da reconciliação. Quando nós abrimos Marcos capítulo 9, capítulo 9, desculpe, Mateus capítulo 5, de versículo 45. Começando no versículo 44. Vou começar apenas, vou começar no 38. Ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente? Aqui ele está se referindo à lei de Moisés. E ele começa a trazer a modificação da lei mosaica, exatamente para manifestar a paz. Eu, porém, vos digo: não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. O pacificador. Ele quer dizer: você está sofrendo a injustiça, mas não lute. Não lute. É como se ele estivesse dizendo: eu estou olhando para você, estou vendo o que está acontecendo. Não use a sua própria razão. Até a própria lei brasileira, ela é inerente nesse fato, que ninguém deve fazer justiça com as suas próprias mãos. A vingança de mão própria, o Senhor condena. Se alguém quiser pleitear contigo e tirar o teu vestido, dá também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele 2. Se alguém te pedir, dá a quem te pedir e não te desvie daquele que quiser que emprestes. Ouvistes o que foi dito? Amarás o teu próximo e aborrecerás ao teu inimigo. Aqui, Jesus vai interpretar novamente, dar uma nova interpretação à lei. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, orai para que, pelos que vos maltratam e vos perseguem. O que é isto aqui, meu irmão? Você sabe o que é isto? Olhe para cá. É a preparação para ser filho de Deus. A preparação, o caminho da paz. Porque Deus não quer que somente Ele nos reconheça como filhos, mas Deus quer que o mundo nos reconheça também como filhos dele, também pela paz. Puxa, aquele homem, aquela mulher, eu já fiz tudo para brigar com ele. Será que ele tem sangue de barata? O que tem naquela vida?
Um dia ele vai olhar e vai ver que naquela pessoa existe exatamente uma transformação que não é material, que é espiritual. Existe um trabalho na vida daquela pessoa realizado pelo Espírito Santo. Ele se tornou filho da paz. Olha o versículo 45. Para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. O caminho da paz para ser filho de Deus. Muitas vezes nós não entendemos o que é ser filho de Deus. Eu não sei se hoje vai dar tempo eu fazer com que entendamos o que é ser filho de Deus. Porque ser filho de Deus não é simplesmente essa forma grosseira que nós pensamos. A paternidade de Deus é uma coisa diferente. Nós tentamos explicar humanamente, mas não alcançamos a medida da graça, a medida do amor nesta paternidade, porque é uma paternidade a favor, uma paternidade gratuita. O preço foi pago na cruz, mas o Senhor dá gratuitamente para nós. Nós vamos ver isso de uma forma tranquila, né? Então que vejam o que Jesus está dizendo nesse texto, principalmente a partir do versículo 38, que não é só a partir do versículo 38, eu teria que começar exatamente no versículo 17, eu quero não ler em casa a partir do versículo 17, olha o versículo 25, concilia-te depressa com o teu adversário, né? O teu adversário vem se conciliar contigo, concilia-te depressa com o teu adversário. Você vai vendo como Jesus vai falando, né? Ouviste no dia antigo, essas regras aqui, elas são aplicadas exatamente para que haja essa consequência do versículo 45. E a consequência do versículo 45 é exatamente a recompensa daquele que é pacificador. Então, esse contexto prepara o homem para ter capacidade de ser pacificador. E quando ele adquire a capacidade de ser pacificador, de acordo com o versículo 45, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque faz com que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. O que quer dizer aqui a palavra? O que é que diz o apóstolo Paulo? Diz: sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. A Bíblia diz: sede santo, como é santo o vosso Pai que está nos céus. Quando nós trilhamos este caminho, o Senhor está dizendo: você quer entender como é que você tem que tratar o seu próximo? É como eu trato você e trato todo mundo. O Senhor disse: quando eu faço vir o sol, eu faço vir o sol sobre justos e injustos. Quando eu mando a chuva, eu não mando só na roça do justo, mas eu mando sobre toda a terra. Quando eu derramo uma bênção vem sobre todos. Uma praga normalmente vem sobre todos. Existem milagres, muitos milagres que a gente conhece, de a praga atingir em alguns locais e não atingir em outros locais. Tá certo? Eu vi um testemunho do Rodovalho, nós estávamos numa reunião de pastores, eu vi um testemunho dele, ele dizendo que a família dele era toda macumbeira. E aconteceu uma coisa, tinha um crente perto deles, e deu uma praga, e a praga atingiu as outras roças, mas não atingiu a roça do crente. Aquilo impressionou ele. Foi um dos motivos que começou a fazer ele pensar o que estava acontecendo. Eu ouvi o testemunho dele, estou repetindo aqui porque eu ouvi, e vários pastores estavam comigo e ouviram também esse testemunho. Existem milagres, existem milagres. Houve um milagre na terra do Egito. As pragas atingiam os egípcios e não atingiam o povo de Deus. Por quê? Porque Deus estava representando
para Faraó, para que ele entendesse o seu poder sobre ele e a sua misericórdia com o seu povo. Eram dois aspectos que Deus estava manifestando na terra do Egito contra Faraó. Mas a palavra é exatamente esta. Está certo? Quando nós vemos isto. Agora em Marcos 9:50, Marcos capítulo 9, versículo 50, que é o que nós vamos ver agora, para que vamos entender um pouco dentro da Bíblia, para depois poder conversar mais um pouco. A Bíblia mostra o seguinte, que mesmo nesta pacificação, tem alguma coisa diferente que vai acontecer. Bom é o sal. Se o sal se tornar insulso, com que adubareis? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. O que Jesus quer dizer aqui? Aplicando esse texto. Você deve ter uma conduta diferente do incrédulo no relacionamento com ele. Ele é uma pessoa de briga, você tem que ser uma pessoa de paz. Ele é alguém que quer agredir, você é uma pessoa que desvia o furor dele. O que a Bíblia diz? A palavra branda desvia o furor. A palavra branda desvia o furor. Então nós devemos ter um espírito pronto, preparado, uma vida espiritual e material abrandada por Cristo. É por isso que nós estudamos no início, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os pobres de espírito. A pobreza de espírito é o domínio de Deus sobre a nossa vida. A mansidão vem do domínio de Deus sobre a nossa vida. Ter a vida domesticada por Deus, controlada por Deus, controlada pela palavra de Deus, pela verdade de Deus. Exatamente isto que o Senhor nos traz. E na última lição, aqui nesse texto do versículo 50, o apóstolo Paulo, ele abranda, quando ele diz assim, se possível, se depender de vós, tem paz com todos, né? Só que Jesus chega e diz, salve vós mesmos, e paz uns com os outros. Jesus diz, não vai depender de você, vai depender do outro. Você tem que ter paz uns com os outros. Muitas vezes dentro da igreja não há paz. Quantas pessoas estão dentro da igreja e não tem paz com o outro? Quantas pessoas estão dentro da igreja e às vezes nem fala com o outro? Quantas pessoas estão dentro da igreja e dizem, se aquele irmão ou se aquela irmã ficar dentro da igreja, eu saio. Ou eu ou ele. Se torna difícil para o pastor. Porque o pastor não quer que nenhum nem o outro saia. Mas o diabo entrou no coração da pessoa, e a pessoa diz isso, ou eu ou ele. Mas nós dois não podemos ficar sentados dentro da mesma igreja. Você acha que essa pessoa pode ir para o céu? A Bíblia diz que quem não ama seu irmão que está vendo, não ama Deus que não está vendo. O que eu tenho que fazer? Meu irmão quer a minha túnica, eu vou dar a minha túnica e a minha capa para ele. Meu irmão quer que eu ande uma milha, eu vou dar duas. A primeira milha é dele, a segunda é a minha. A segunda vai ser mais cansativa, vai ser mais difícil, mas a segunda milha é a minha. Eu vou andar dele, ainda vou andar mais a minha também. Isto é, eu vou fazer tudo para resolver aquele problema, ainda vou avançar um pouco mais dentro do impossível para fazer aquele problema ser solucionado e para que haja paz. É difícil, irmãos. É difícil. Não é fácil ser crente, não. Muita gente facilita muito ser crente, não. É muito difícil ser crente. Por isso que Jesus disse assim, olha, porfiai por entrar pela porta estreita. Porfiai, quer dizer, lutar é uma luta. Porque o mundo ensina para você que você é homem, você é mulher. Você não pode suportar
Se você suportar, você é um banana, você é uma banana. Mas Jesus diz o seguinte: é diferente. É tudo diferente. Por quê? Você é uma nova criatura, e como nova criatura, você tornou-se filho de Deus. Filho de Deus, nova criatura, filho de Deus. Versículo 45 que nós vamos, é claro, fazendo isto, vocês se tornarão filhos de Deus. É exatamente o que Jesus diz no capítulo 5, no versículo 9. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Serão chamados filhos de Deus. Então a nossa filiação não é só dizer eu aceito Jesus como Salvador. Ali você começou a entrar na família, e você passa a ser peneirado no processo de adoção. Nós vamos conversar sobre isso ainda. O processo de adoção é um processo que existe várias peneiras para que você adote uma pessoa. Problema de adoção espiritual, que vai trazer paz à tua alma, ao teu coração, à tua vida, ao meu coração, à minha vida. Ele também tem uma série de peneiras, que primeiro eu sou domesticado em Cristo, aí sou preparado exatamente para Cristo, para estar dentro da nova família, como nova criatura, na casa de Deus, fazendo aquilo que é a vontade de Deus. Se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas lá de cima, onde Cristo está sentado à destra do Pai. Então existe um lugar especial para nós, e esse lugar especial é exatamente trazido por Jesus Cristo. Tá certo? Paulo diz, se possível, né? Tem de paz com os outros, lá em Romanos 12, 18, quando Paulo diz que se possível a gente podia ter paz com os outros. Jesus não, você tem que ter paz com os outros. Como nós podemos reconhecer que nós somos pacificadores? Qual a característica da nossa vida que vai demonstrar que eu e você somos pacificadores? Pacificador é aquele que promove a paz. Nós já vimos isso, não foi? O pacificador, ele é um embaixador de Deus. O pacificador, ele vai fazer a reconciliação, em primeiro lugar, entre o homem e Deus. Ele vai convencer o homem que este homem é o inimigo de Deus, mas Deus quer a amizade do homem, e o homem tem sido trazido. Então, como é que nós nos tornamos pacificadores? Em primeiro lugar, meus irmãos, o pacificador que se torna filho de Deus e é pacificador, primeira característica dele é que ele é um evangelizador. A Bíblia diz que o Evangelho é a palavra da paz. Aquele que não leva a palavra da paz, ele não é um pacificador. Você está sendo, eu e você, nós estamos sendo embaixadores de Cristo aqui na terra. E embaixador como? Com a primeira função nossa, é fazer esta ligação entre o pecador e Deus. É colocar Cristo como elo que liga os dois, para que haja um perdão, haja vida eterna, haja salvação, a graça de Deus se possa manifestar. Por quê, meus irmãos? Porque quando o homem se reconcilia com Deus, ele abandona o ódio, ele abandona a vingança. Eu lembro, não vou citar o nome, porque tem pessoas aqui que conhecem. Aqui tem duas irmãs que aceitaram Jesus e elas eram cunhadas. E há mais de 20 anos uma não falava nem com a outra. E nós ganhamos as duas famílias para Jesus. Elas se encontraram na igreja e passaram a conversar e ter paz na vida delas. O Evangelho da paz, o Evangelho da mudança, tá certo? É tirado do coração. Muitas vezes dentro da nossa casa nós estamos precisando evangelizar.
Nossos filhos, muitas vezes, estão precisando ser evangelizados. Nós estamos precisando ser evangelizados para trabalhar também na nossa casa. Tem lares que marido e mulher ninguém tem paz. Entre os filhos não há paz. Entre filhos e pais, ou entre pais e filhos, muitas vezes não há paz. Como posso eu ser chamado filho de Deus, se a paz de Deus não reina na minha vida? Eu tenho que aprender a ganhar minha família para Jesus. Eu tenho que aprender a ganhar meus parentes para Jesus. Se fala muito bem de Noé, não fala? O testemunho de Noé foi perfeito, não foi? Mas quem entrou na arca com Noé? Quem foi? Ele e a família. Os tios de Noé não entraram na arca. Os primos de Noé não entraram na arca. Os outros parentes de Noé não entraram na arca. Nós estamos na arca com quem? Nós estamos no lugar da paz com quem? Muitas vezes não ganhamos nossos parentes para Jesus. Não somos embaixadores da paz com eles, porque somos inimigos. Tem irmão que não fala com irmão. Tem pai que não fala com filho. Tem filho que não fala com pai. Cada um olha para um lado diferente. É uma confusão, é uma infelicidade, é uma luta dentro. Então está faltando alguma coisa começar a ser mudada dentro do nosso lar, dentro da nossa vida, dentro do nosso relacionamento. Tem marido que dorme de um lado e a mulher dorme do outro, que encosta um para o outro. Às vezes na mesma cama, com duas cobertas e nem se conversa. Ou então com dois quartos separados. Não, é melhor assim. Não, meu irmão. Paz é uma coisa completa no coração do crente. A paz é que nos torna filhos de Deus, porque nós nos tornamos pacificadores. Qual outra característica de ser pacificador? Ter a humildade de perdoar as ofensas, retirando tudo que é ruim, não retribuir o mal com o mal, mas vencer o mal com o bem. Irmãos, isso é uma preparação que você tem que ter. Isso não é simplesmente um copo com água para você. Toma. Não é uma colherada de feijão com arroz que você mastiga. Você perdoar a ofensa é algo muito duro na vida da gente. Porque o velho homem não quer deixar que isso aconteça. Porque o velho homem sabe que se isso acontecer, alguma coisa diferente vai haver e o diabo vai perder o seu terreno, que é o velho homem. Então nós temos que começar a burilar a nossa vida segundo a vontade de Deus. Tá certo? Nós não podemos deixar o quê? Não podemos deixar o ódio produz mais ódio. A guerra produz mais guerra. Você já pensou José do Egito, como chamam? Tudo que os irmãos dele fizeram com ele, se ele resolve se vingar, Deus colocou os irmãos dele nas mãos, ou não foi? Colocou nas mãos. Ele faz aquela presepada para trazer o pai e o irmão mais novo. Ele queria ver, ele não queria mostrar, ele queria ver, porque a Bíblia nos conta que quando ele estava com os irmãos, ele bancava duro, mas ele saía de perto dos irmãos para ir chorar. E quando os irmãos souberam, ficaram loucos, né? Disse, agora nós estamos fritos. Mas olha a resposta de José. Essa resposta é guardada. Para este tempo, Deus me trouxe para este local.
Deus me trouxe para eu preservar a vida de vocês. Ele não disse, Deus me trouxe para eu preservar a vida do povo do Egito. Mas disse, Deus me trouxe para eu preservar a vida de vocês. Para este tempo, Deus me trouxe para cá. Quantos de nós se pega uma posição de destaque no local, e alguém que te fez o mal chega perto de você, você fala, está na hora de me vingar, né? Agora ele me paga. Agora vai me pagar centavo por centavo. Se fosse na minha época, anos atrás, dizia, agora vai pagar tostão por tostão, né? Tem muita gente que não conheceu o tostão, viu? Vai me pagar tostão por tostão, centavo por centavo, vai me pagar agora. É o pagar, é o ódio, é pagar, é a vingança, é exatamente aquele que não perdoa. Mas José chega para Faraó e diz, Faraó, meus irmãos, meu pai, tu tem pai? Já tenho, olha, eu mandei buscar, mandei. José, faz o que tu quiser com teu pai. Deus deu graça a José, porque tinha um coração perdoador. Quando ele estava lá no trono com Faraó, ele não era o rei, mas ele era o segundo. Quando ele estava lá numa posição, ele não pôde se vingar de Potifar, não pôde se vingar de ninguém. A Bíblia não conta que ele se vingou de ninguém. Se alguém te fez mal, se alguém tentou destruir a tua vida, se alguém tentou te arrasar, tentou acabar contigo, e o Senhor te colocar em uma amplitude, em uma altura tal, que aquela pessoa dependa dele, dependa de você, abençoa aquela pessoa. Abençoa. Não fala para aquela pessoa, não, você me fez isso, você fez aquilo. Não. Isso não é perdoar. Perdoar não é lançar em rosto. Perdoar, meus irmãos, não é esquecer. Muita gente diz que perdoar é esquecer. Não, perdoar não é esquecer. Perdoar é não sentir a dor daquilo mais no seu coração. É não sentir aquela dor no seu coração. Isso é que é perdoar. É conviver com a pessoa que te fez o mal e não sentir a dor, porque essa história diz assim, eu esqueci. Isso é mentira. Você lembra todo o mal que te fizeram, que alguém fizer para você, você vai lembrar a vida toda. Mas só que aquele sentimento de dor, ele é retirado de você. E aqui que acontece a grande batalha espiritual. Retirar aquele sentimento. Tá certo? Conviver sem aquele sentimento. E ser capaz de repor as necessidades daquela pessoa, exatamente como José fez com os seus irmãos. José tinha o poder da vida e da morte na mão dele naquela hora. Mas ele disse, para este tempo, o Senhor me trouxe para cá. Aquilo que vocês fizeram, meus irmãos, era a mão de Deus. Olha Paulo falando aí, lá no Velho Testamento, Paulo se referindo, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam o Senhor segundo o seu santo propósito. Então, essa característica do perdoador, ela é muito grande na vida. Não deixe o ódio, não responda a guerra com guerra, não troque armas com ninguém, mas vença o mal com o bem. É a ordem de Jesus Cristo. Vamos mais uma qualidade para encerrarmos. O pacificador, ele é um reparador de brechas. Não sabe qual é o pecado que a Bíblia diz que Deus mais abomina? Irmãos que criam contenda. Hein? Vamos embora, fale alto. Semear contenda entre os irmãos. Eu sei que o Senhor abomina a idolatria, mas a palavra de Deus diz que dá uma relação de assim, que o pior deles é semear contenda dos irmãos. Aí entra o meu papel, o seu papel.
Alguém quer semear contenda? Repara aquela brecha. Apaga aquilo, retira aquilo do meio. Retira aquilo do meio. Alguém chegou perto de você querendo semear uma contenda, olhe para aquela pessoa e pense o seguinte, não esqueça disso, está sendo usado pelo diabo. Ah, mas ele está trazendo uma coisa que me ofende. Porque me ofende, eu vou tomar uma posição diferente. Eu conheço pessoas que há uma discussão, ou então é dito alguma coisa entre duas pessoas, e a pessoa diz, eu não vou mais para a igreja. Eu fui ferido, eu fui atingido. Ainda tem gente que chega perto e bate e diz, você tem razão. A sua dignidade, essas horas você não deve dar razão para ninguém. Você é um tapador de brecha. Você é alguém que está com a massa feita ali para fechar aquele buraco. Você vai trabalhar com a palavra de Deus. Você é um pacificador. E como pacificador, você é filho de Deus. E como filho de Deus, você não ajuda a semear a contenda, mas você apaga o fogo da contenda. Você retira tudo isto para que o nome de Deus seja glorificado. Os irmãos estão vendo como ser crente não é fácil? Cada dia a coisa aperta mais. Mas na próxima quarta-feira vocês vão ter só coisa boa. Quarta-feira que vem eu vou trabalhar sobre o prêmio do pacificador, a recompensa do pacificador, a bênção que Deus dá ao pacificador. Isto é, a bênção que Deus dá àquele que ganha almas, a bênção que Deus dá àquele que impede a contenda entre os irmãos, a bênção que Deus dá àquele que sabe viver uma vida sem guardar e trocar ódio, mas fazendo bem até mesmo para os seus inimigos. Essa é uma palavra que ninguém gosta, mas é uma verdade. Nós temos que mudar o caráter da nossa vida. Por quê, pastor? Porque cada dia nós vamos nos aperfeiçoando mais e mais. Cada dia nós vamos nos aproximando mais do Senhor. O apóstolo Paulo diz que a nossa salvação hoje está mais perto do que ontem, ou de quando nós aceitamos a fé. Nós estamos mais perto, nós já caminhamos mais, a nossa caminhada já foi mais longa. Então a nossa fé tem que estar mais alicerçada. E a nossa vida tem que ser mudada cada dia mais. Ah, pastor, eu sou crente. Eu não tenho mais, tenho. Até ir para o céu nós vamos aprender, e cada dia nós vamos aprender mais alguma coisa. E aqueles que vão aprendendo vão pensando, realmente, é difícil entrar no reino dos céus. Mas não é impossível, é possível. Porque o sangue de Jesus Cristo foi derramado na cruz. Os nossos pecados são perdoados. E quando nós nos sentimos com a responsabilidade do perdão que nós recebemos, nós trocamos a nossa forma de vida, de uma vida de qualquer forma, para uma vida espiritual. Engraçado. Quantas vezes a pessoa chega e diz tanta coisa de você, né? E engraçado que tem quem venha falar, né? De uma pessoa disse um bocado de besteira acerca de mim com um novo convertido. No outro dia eu já sabia. A pessoa não tem nem consciência. Não tem nem vida ainda. Está começando a viver agora. Mas é instrumentalizado pelo diabo para falar mal dos outros. E aquele novo convertido disse uma coisa para essa pessoa que eu não sei onde ele tirou para dizer, mas disse, e disse com muita propriedade. Depois vem falar, fiquei assim na hora para quer saber, vou orar pela pessoa, vou nem dizer nada, vou continuar abraçando, dando paz do Senhor, beijando, cuidando espiritualmente para ver se cresce. É o que nós temos que fazer, porque não adianta discutir com ninguém, porque sempre que você vai discutir, a pessoa tem razão. E tem muita razão, e a razão vai crescendo cada vez mais.
Irmãos, o apóstolo Tiago diz o seguinte, nós estudamos já Tiago aqui, né, pastor? O apóstolo Tiago diz o seguinte, que a nossa língua, ela é como fogo. Ela destrói um bosque muito grande, o fogo destrói. Nós podemos destruir muitas pessoas. A nossa língua nós devemos cuidar para abençoar as pessoas. O diabo trabalha, mas trabalha. Vocês porque não sabem. Nesta viagem que fomos agora, quanta informação errada algumas pessoas me deram de outras pessoas. Se eu não tivesse precaução, eu tinha jogado muita gente no inferno. Mas eu cheguei a alguns locais e comecei a conversar e comecei a ver como é que se mente. Teve um local que eu cheguei e tinha gente apavorada comigo. O pastor desse jeito, pastor desse jeito, pastor desse jeito. Coisa que eu nunca disse na vida, eu nunca falei isso, nunca disse isso. É muito sério a vida cristã. Nós temos que pensar nela, pensar de uma forma direta. A gente tem que pensar no que diz, tem que refletir o que fala, tem que refletir como fala. Vou repetir uma palavra de Jesus Cristo. Pois toda palavra ociosa que sair dos vossos lábios, vocês prestarão contas. Já leram? Está na Bíblia. Que Deus abençoe. Quarta-feira que vem, permitindo Deus, né? Quarta-feira que vem já terminou o carnaval, né? Mas como crente no nosso carnaval, mesmo que não tivesse terminado, nós teremos o nosso culto. Domingo nós teremos nossa ceia. Tá certo, meus amados? Teremos nossa ceia. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.